Bom dia, gente. Tô vendo aqui que já estão entrando as pessoas. Acho que tem 6 pessoas online. Quem puder dar um ok aí. Está tudo certo, vídeo, áudio. A conexão aqui hoje parece que está meio estranha. Então seria bacana um feedback de vocês aí se está tudo ok. Bom dia, Gorete. Recebi sua mensagem. Só participar, viu? É sempre aberto. Toda quarta-feira às 10 horas tem essa atividade. Mas todos os outros dias da semana, de segunda a sábado, tem outras atividades também. É só olhar na página do Face, tá bom? Que tem a programação semanal. A gente começa aí em 2 minutinhos, começamos, tá bom? Só aguardo aí o ok do áudio. Tá ok. Beleza, Cláudia? Obrigado. Bacana você participar. E aí, então, já vou começar a falar um pouquinho. São 10 horas. A gente vai praticar... Eu fiquei pensando antes de começar aqui, né? Como fazer essas práticas, pois nem sempre todo mundo acompanha toda semana, né? Tem muita gente que está chegando hoje, então é uma coisa meio intermitente, assim. Então a pessoa vê um dia, não vê o outro, e tudo bem, não é um problema, mas eu fico pensando como estruturar as aulas para que vocês consigam acompanhar, né? Hoje eu pensei em fazer uma espécie de revisão assim do que a gente já passou, que é passar uma sequência de movimentos. E aí, para quem está começando hoje, pode ser que fique um pouco difícil, assim, um pouco atrapalhado. Mas o que eu posso dizer é para tentar fazer no teu tempo, tentar fazer os movimentos acompanhando o que eu estou fazendo, seguindo as orientações. E se não conseguir, não tem problema, é uma prática que a gente demora um tempinho para pegar o jeito mesmo, né? Então, quem já conseguiu assistir às outras aulas, vai ficar um pouquinho mais fácil. O Qigong é uma prática que envolve mentalização, prática corporal e respiração. Então, é sempre pensando nessas 3 coisas que a gente vai praticar, tá bom? Então, antes de começar, vamos começar sentados, aí pode ser na cadeira, no chão, no sofá, onde for. A única regrinha aqui é desencostar da cadeira, né? Deixar a coluna mais natural, mais reta. E aí, antes de começar, a gente só vai fechar um pouquinho os olhos, prestar atenção na respiração. Vamos começando. Antes de iniciar a prática, a gente fecha um pouco os olhos e faz aí um checklist, aí como que está o nosso corpo, como que está a nossa mente, como que a gente está chegando para essa prática. Respiração natural, se colocando aqui no momento presente da prática.
olhos fechados. Prontinho, vamos abrindo os olhos. É só uma pequena aspas aí para começar a prática. E aí vou pedir para a gente ficar de pé e a gente vai começar os movimentos do Qigong, tá bom? Hoje a gente vai fazer bastante movimento de Qigong e no final a gente faz uma meditação. Semana passada a gente praticou algumas coisas do Aikido, hoje a gente vai focar bastante no Qigong, tá bom? Qualquer dúvida, pode escrever aí, na medida do possível eu consigo ver aqui durante a prática, ou se não, depois eu consigo responder, tá certo? A gente pode ficar em pé. E aí, o principal de toda a prática, principalmente do Qigong, é a base, né? Então, se a gente está em pé, a gente vai ter que qualificar um pouco essa base. Então, os pés são na altura dos ombros, né? A abertura das pernas na altura dos ombros. Os pés bem fixados no chão. Então, a gente pode balançar um pouco para um lado, para o outro, um pouco para frente, para trás, percebendo como que o peso do corpo se distribui nos pés. E a ideia aqui é distribuir ele igualmente por toda a planta do pé. Então sentimos toda essa conexão com o solo, né? Joelhos, eles são semiflexionados, então eu não estou com a perna totalmente esticada. É como se eu desatarrachasse um pouco a articulação do joelho, ela solta um pouquinho. E aí quando eu faço isso, eu solicito um pouco a musculatura da coxa, do glúteo, do abdômen, para estabilizar essa posição. Mas não é uma contração vigorosa, né? É simplesmente um tônus que a gente mantém nessa região. O quadril também encaixado, um pouco para frente, os ombros relaxados, as mãos ao lado do corpo. E aí a gente vai passando por todo esse processo de montar essa posição, né? Porque se a gente não consegue montar essa posição, a gente não consegue praticar, porque tudo é baseado nessa postura. Então eu vou passar as orientações, que são os pés no chão, bem fixados, os joelhos semiflexionados, quadril encaixado, abdômen levemente contraído, coluna ereta, ombros relaxados, o olhar é no horizonte e por fim a língua no céu da boca. A gente coloca a pontinha da língua no céu da boca e deixa os olhos semi-abertos. Como que é esses olhos semi-abertos? É uma cortina que não fechou inteira, então a gente consegue ver ainda a penumbra, a imagem, mas a gente diminui essa informação visual. Isso facilita para quem tem tontura, né? Porque muitas vezes se a gente fechar os olhos nessa posição, pode dar uma sensação meio desconfortável de tontura. Então agora a gente fecha os olhos, deixa eles semi-abertos, né? Presta um pouco atenção na respiração, corrige a postura se necessário. Então a gente começa a prestar atenção nos pés, nos joelhos, quadril, tronco, solta o ombro, os ombros bem relaxados. E aí a gente vira um pouco as mãos, as palmas das mãos como se elas virassem para trás. Quando a gente faz isso, abre um pequeno espaço aqui nas axilas. Pequeno, não é nada exagerado. É um pequeno espaço, como se a gente deixasse um espaço aí para circular alguma energia. E aí, partindo dessa postura, a gente inicia o primeiro movimento. É o que a gente vai fazer mais vezes, que é o trazendo o céu. Esse movimento é bem simples. A gente vai inspirar, trazendo os braços aqui em cima. E a partir do momento que a gente começa a descer, a gente expira. Então, inspira, inicia. Expira. Coordenando essa respiração com o movimento. Então, inspira
expira. Pode ser pelo nariz a inspiração e a expiração também, se possível. E aí esse movimento tem essa particularidade de trazer energia, né? O Qigong sempre tem uma mentalização, uma imaginação, né? Então a gente imagina uma energia vindo da terra, imagina uma energia vinda do céu, e o propósito desse movimento é limpeza. Então, todo movimento, não só do Qigong, mas todo movimento na vida, ele tem um propósito. Esse aqui é o nosso trabalho, de tirar essa visão de que o movimento ele é alienado de propósito. Então, a gente vai fazer todo o movimento com um propósito. Não tem nenhum movimento que a gente vai fazer que ele não tenha um propósito. Sempre vai ter. Então, o propósito desse movimento é limpeza. E a imaginação é a energia da terra, a energia do céu. E trazendo para a gente. Então, retomamos a postura, retomamos a respiração, fazemos um checklist no corpo, né? Se os ombros estão relaxados, se o quadril está encaixado. É muita coisa para a gente perceber, mas durante a prática, dia a dia a gente põe um pontinho a mais nessa prática. Então, se tiver difícil, tranquilo, não tem problema nenhum. Só com a prática que a gente vai conseguir fazer desse movimento mais natural. E aí vamos fazer 3 vezes o trazendo o céu. Eu não vou falar durante os movimentos para que cada um faça ao seu tempo, tá bom? Inicia com a inspiração. A gente poderia ficar meia hora aqui praticando só esse exercício, porque o Qigong é muito mais a presença num movimento do que a sequência de uma coreografia, né? Não é uma coreografia. Então, a gente, independente do movimento ser simples, a ideia é levar essa presença do Qigong, que é a conexão da mente, do corpo, né, da respiração numa mesma ação. Então, é muito mais levar isso do que aprender exatamente os movimentos corretos, né? Então, nesse começo é muito mais importante que se perceba o movimento, né? Que se perceba a respiração junto com o movimento. Então, por isso que eu estou falando bastante, muito mais do que fazendo, porque é isso. Se pegar e conseguir fazer ele de uma forma com consciência plena, né? Ele já traz resultado, a gente já percebe, né, esse resultado, que aí vocês vão me trazer quais são. Então, sem querer induzi-los aí. Seria bem bacana se vocês colocassem o que vocês sentem quando vocês praticam. Vamos seguir os movimentos? Próximo movimento, a gente vai fazer um movimento para acordar um pouco o corpo. A diferença agora eu vou ficar de lado para vocês verem as minhas articulações. A gente junta um pouco mais os pés, não precisa ser colados, mas junta um pouco mais. A gente vai pensar que o corpo ele tem uma estrutura, então ele não vai se desconectar, ele vai manter todo conectado e a gente vai inspirar e bater os calcanhares no chão. Então é um movimento de impacto. A gente continua esse movimento, ó. E o que a gente não faz? A gente não deixa o corpo duro, a gente deixa o corpo com uma certa mobilidade. Então o movimento fica mais assim. E aí a gente percebe qual que é a influência. De novo, é um movimento de Qigong. Então a gente tem que perceber o nosso corpo e a nossa mente nesse processo. E aí, como a inspiração fica na ponta dos pés e solta o ar. Vou fazer de frente agora, pés mais unidos. O importante é a estrutura, né? Então pensa na estrutura do corpo, né?
que é o esqueleto, a musculatura, as articulações. Então a gente vai trabalhar com essa estrutura e promover um impacto nessa estrutura. Um impacto dos calcanhares no chão que reverberam para o corpo inteiro. O propósito dessa prática é desobstrução. E a mentalização, a gente vai fazer 3 mentalizações. O mesmo momento de prática. Na primeira, a gente vai mentalizar como que os nossos músculos, como a nossa musculatura, a gente pode ficar com o olho entreaberto e perceber como que esse movimento reverbera na minha musculatura, abdômen, tórax, braço, coxa, tá bom? E a mentalização de desobstrução. Inicia, percebe a minha musculatura, curte o movimento, inspira, ponta dos pés, solta o ar. Beleza? Segunda mentalização. O mesmo movimento com um propósito diferente. Com uma imaginação diferente, com um foco diferente. O foco agora é nos meus órgãos. Então eu vou imaginar meus órgãos internos, Todos os órgãos do abdômen, da caixa torácica. Imaginar como que eles reverberam com esse movimento. Tá bom? Inspira, começa. Imagina o coração, os rins, pulmão. Inspira, soltou o ar. Por fim, mesmo movimento, pensando agora num bastão, que seria como se fosse a nossa coluna vertebral, que se prolonga até a ponta da cabeça. Aqui. Vamos pensar nessa estrutura, meio imaginária e meio real, que é a nossa coluna, mas que se prolonga até um eixo na ponta da cabeça. E pensamos nesse movimento, como que ele desobstrui essa linha. Fecha os olhos semiabertos. Desobstrui, inspira, soltou. Ok? Já fizemos 2 movimentos. Vamos para um terceiro movimento agora, que é um movimento... A gente simplesmente vai abrir um pouco mais as pernas, E vai girar o corpo para um lado e girar para o outro. A gente gira com cuidado para evitar torção aqui exagerada na coluna. Então a gente começa esse movimento devagar, olhando para um lado, olhando para o outro. E à medida que a gente se sente confortável, a gente vai ampliando esse movimento. E os braços, eles são soltos. Eles só acompanham o movimento. Respiração natural. Corpo bem solto. Amplia. E cessa. Agora o mesmo movimento a gente vai ampliar a varredura desse movimento como? Então a gente vai utilizar bastante o movimento de levar o peso do corpo para uma perna e para outra. E quando a gente leva para uma perna, não sei se estão conseguindo ver, o calcanhar do meu pé sai lá atrás de um pé, E eu fico na ponta dos pés, mas apoiando sempre nos dois. Então eu amplio para um lado. E eu vou utilizando a respiração no movimento. Inspira. Respira. Amplia o movimento. Estou quase saindo da imagem. Ocupa, amplia. Ocupa o espaço, Sem se desconectar da respiração. Cessa, como todo movimento ele inicia e vai cessando naturalmente, ok?
ok? Soltou a mão aqui. Guardar um pouquinho. Soltou aqui para cima um pouco. Inspira, solta o ar. E agora aqui só vamos pensar em abrir um pouco esse plexo aqui, né? Então a gente inspira, expira, inspira, fecha, expira, abre. E agora com os braços, ó, alterna braço esquerdo para cima, braço direito para cima. Sempre abrindo de uma forma cuidadosa, né? Então, cuidado aí com o próprio corpo, né? Percebe até onde ele deixa você fazer o movimento e chega ali até perto do limite e volta. Que nem se a gente estivesse correndo contra a parede, para perto da parede e volta. A gente entende os limites do corpo e volta. Para finalizar, finaliza num abraço aqui. Abraçou, fechou um pouco os olhos. Lembra da postura dos pés. Percebe a respiração. Percebe a qualidade do corpo, da mente. E vamos seguir para o terceiro movimento de Qigong. Esse movimento é um movimento que eu acho que é um dos mais difíceis. É bem simples, mas é meio difícil. Como tudo que é simples é difícil fazer, né? Que ele é um chacoalhar do corpo. A gente já fez aqui alguma vez. Ele é inspirado no chacoalhar dos animais mesmo. Então, e qual que é o propósito desse exercício? É trabalhar todo o corpo de uma forma coordenada, acordar, né, o corpo, acordar meridiano, acordar articulação e se colocar presente e trabalhar em uma onda de energia que vai iniciar pelas mãos, vai passar pelos ombros, vai descer pelo quadril e vai descer lá pelos pés para a terra. Então a gente, como entrasse uma energia pelas mãos, então o movimento ele fica mais ou menos assim, ó. Inspirando, bem solto, ombros, quadril e pés. Braços, ombros, quadril e perna. Qual que é o erro comum? A gente começar a chacoalhar braço, ombro, quadril, perna, tudo ao mesmo tempo e parece quase uma crise, né, que a pessoa está tendo. Então a ideia é tirar essa ideia de que o chacoalhar é um processo de crise do corpo e sim de estrutura. Então tem uma estrutura no movimento, né? Apesar de ele parecer descoordenado, ele começa nas mãos, ele passa por o ombro, ele passa por o quadril e desce pelas pernas. E sempre inspirando e soltando a respiração, não represando a respiração, tá bom? Então vamos fazer 2 vezes só esse movimento. Inspira, solta. Inspira, solta. Demora um tempo para a gente sentir confortável em fazer esse tipo de exercício, mas vocês podem me dizer aí depois no vídeo. Vamos seguir? A gente segue agora para um exercício que a gente começa a trabalhar, vamos dizer assim, os órgãos, que seriam os órgãos Yang, né? Os órgãos de secreção, os órgãos que trabalham de uma forma com a energia Yang no corpo. Ele é chamado de movimento dos 7 Yangs, e a gente por ser Yang, né, é um movimento que a gente tem que mentalizar uma energia mais expansiva, mais calor, mais produção de energia, e ele é um movimento cíclico. Então, partindo da postura de Qigong, a gente vai inspirar e trazer as mãos aqui na frente do peito, expirar e soltar as mãos. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. E qual que é a coordenação aqui? Vai ter mais uma pimentinha aqui no movimento. Quando a gente inspira, a gente flexiona um pouco
Vou ficar de lado aqui. A gente flexiona um pouco os joelhos e o quadril. Então, o movimento coordenado é assim. Inspira, 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 expira, inspira, expira. O que não é para fazer? Não é para levar o corpo à frente nem atrás. Manter, pensa num prumo mesmo, né? No eixo do corpo. Então, nesse eixo da coluna, a gente vai descer e subir. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, traz as mãos. Expira, solta. Inspira, desce. Expira, solta. Vamos fazer 9 vezes esse exercício só? Então vou iniciar e vocês tentam acompanhar. E tenta mentalizar essa energia mais yang do corpo, mais expansiva. E vamos tentar fazer as 9 vezes e ver se a gente consegue sentir algum tipo diferente de energia no corpo. Inspirou, vamos lá? Inspira. 2. 9 vezes. Ok. A ideia é fazer mais vezes esse movimento. A gente está aqui mais com pouco tempo, então a ideia é mais experienciar o movimento. Se vocês forem praticar de manhã, assim, ou qualquer hora do dia, pode prolongar esse movimento até encaixar o ritmo dele e começar a sentir uma energia que circula, né? Tanto a respiração, que ela fica um pouco mais curta, né? E tanto o movimento mais repetitivo, então tem um processo aí meditativo e de percepção do corpo e da energia. Mas só praticando bastante. Demora um pouco. Essa é talvez a grande dificuldade dessas práticas, é que a gente talvez demore um pouco para perceber, assim, vamos dizer, os benefícios ou a presença na prática. Mas é ir fazendo que a gente dia a dia vai colocando um tijolinho a mais e consolidando a prática, tá? Se vocês puderem praticar um pouquinho todo dia, seria o ideal. 5, 10 minutos, pega 2, 3 movimentos que a gente fez aqui e continua. Então eu vou finalizar agora com Trazendo o Céu, de novo, que é a base aí da nossa prática, e a gente vai fazer uma meditação de 2, 3 minutinhos em pé mesmo, tá? Quem sentir com tontura em pé, pode sentar, tá bom? Mas quem puder, tentar fazer ele em pé, tá bom? Vamos lá, postura, corpo, mente, respiração, trazendo o céu. Nessa postura mesmo, a gente vai iniciar a meditação na postura do Qigong, lembrando pernas na altura, abertas na altura dos ombros, pés bem firmados no chão, joelho semiflexionado, quadril encaixado, abdômen, glúteos levemente contraídos, plexo aberto, ombros relaxados, olhar no horizonte, mãos levemente voltadas atrás, língua no céu da boca, e aí a gente pode deixar os olhos semiabertos e vamos iniciar essa meditação. Primeiro prestando atenção na respiração. Quem sentir desconforto pode sentar.
No mais, continuamos em pé, olhos semiabertos, respirando, prestando atenção na respiração. É uma meditação em 4 passos. Cada passo a gente vai aprofundar um percurso. Número 1. Número 1 é um sorriso nos lábios, aquele sorriso de canto de boca, quase imperceptível. Iniciamos esse pequeno sorriso só pra gente. E à medida que a musculatura que constrói esse sorriso vai contraindo e relaxando, essa energia do sorriso vai se espalhando pelo corpo. A respiração está natural. E esse sorriso se expande pelo rosto, ombros, braço. Número 1 é o sorriso que caminha por todo o corpo. Olhos semiabertos. Número 2. Número 2 é o contato dos pés com a terra. Levamos toda a atenção para essa parte do corpo. Como se o pé se dissolvesse e se fundisse a terra. Por alguns momentos, imaginamos e seremos um só, corpo e terra. Número 3. Número 3 é o nosso corpo como uma grande árvore que se fixa na terra através dos pés. Imaginamos nos nossos pés raízes que se aprofundam, que se alargam, trazendo uma sensação de enraizamento para a nossa prática, de aterramento. Número 3 é o nosso corpo como uma grande árvore aterrada no solo. Presta atenção na respiração. Aceita o movimento natural do corpo, o balanço. Entrega. Número 4. Número 4, essas raízes se aprofundam, se aprofundam, se aprofundam em direção ao centro da Terra. E com a respiração natural, essas raízes vão chegando, chegando, cada vez mais perto do núcleo da Terra. E agora imaginamos essa energia do centro da Terra percorrendo todas essas raízes, caminhando em direção à superfície. E na velocidade da respiração, elas vão preenchendo pés, pernas, abdômen, tronco, braços, cabeça, até a pontinha do fio de cabelo. E no ritmo da respiração, essa energia que vem desde o centro da Terra, quente, luminosa, percorre todo o nosso corpo. Num
um ciclo constante de entrada e retorno da energia para a Terra. Se tiver algum desconforto, pode continuar a prática sentado. Prestando atenção na respiração. Aos poucos vamos retornando a percepção ao ambiente que a gente está. Ainda de olhos fechados, podemos mexer a ponta dos dedos, das mãos, dos pés. Respiração natural. E aos poucos a gente vai voltando. Com as duas mãos a gente esfrega elas. Vai abrindo os olhos naturalmente. Vamos finalizando, retomando contato com o corpo. E aí, pode sentar um pouquinho, né? A gente fez essa prática toda em pé. Deixa eu ver o tempo aqui. Está no tempo aqui certinho. Então é isso, gente. Preciso depois do feedback de vocês, como que está essa prática, se está muito difícil, se está muito fácil, tá bom? E continuamos na semana que vem. Por enquanto, seguimos no enfrentamento do coronavírus. Apesar das retomadas, né? Uma certa polêmica nesse sentido, mas continuamos com a presença aí de cuidados, né? De distanciamento, de máscara, enfim, todos os cuidados. E o Qigong aí, essas práticas desse projeto, eles acabam sendo uma ferramenta aí para ajudar aí no processo de quarentena, ou mesmo quem está trabalhando, né, na área da saúde, para ter aí um tempinho de recarregar um pouco as energias, né? O Qigong é uma das possibilidades, né? Tem várias, né? Mas eu fico feliz de poder estar trazendo um pouco mais essa possibilidade para vocês, tá bom? Divulguem o vídeo, chamem as pessoas para vir, eu acho que isso engrandece aí a atividade, tá bom? Uma boa semana que vem temos mais. E lembre-se que todo dia tem prática aqui, tá bom? Só ficar ligado na programação. Um abraço a todos aí, estou disponível aqui para dúvidas, tá bom? Abração, boa semana, gente.